Olá, a nova subvariante da Covid-19, a BQ.1, que é uma sublinhagem da BA.5, ambas descendentes da Omicron, está circulando aqui em Minas Gerais. A informação foi divulgada no dia 19 de novembro pela Secretaria de Estado de Saúde. Ainda de acordo com a pasta, são 2 casos confirmados até o momento em Belo Horizonte. Um homem de 26 anos e uma mulher de 24. Para trazer mais detalhes sobre as novas variantes da Covid, nós conversamos com a Carolina Ali, que é infectologista e professora da Escola de Medicina aqui da UFOP. Veja o que ela disse. Com relação às variantes, tudo que a gente sabe até agora, né, com todas essas variantes que surgiram desde do vírus original, é que elas são, a transmissão delas é mais fácil, né? Não observou-se até o momento nenhuma variante que seja capaz de causar casos mais graves. O medo é que essas variantes, elas não respondam tão bem às vacinas, né? Mas já existem outras vacinas para serem aprovadas no Brasil que vão cobrir um número maior de cepas do que as que a gente tem no momento e possivelmente fazendo essa cobertura melhor aí das variantes que temos hoje ou que vão surgir ainda. A professora Carolina explicou que o grupo de risco não alterou com o surgimento das novas variantes. O grupo de risco continua sendo o mesmo, né? Pessoas idosas, que utilizam imunossupressores, medicamentos corticoide, outros medicamentos que causam uma redução da imunidade, diabéticos, obesos. Tá? O grupo de risco continua sendo o mesmo que a gente tratava desde o começo da pandemia. Vale destacar que aqui em Minas e também em outros estados houve aumento no número de casos confirmados de Covid-19 neste mês. Para se ter uma ideia, entre os dias 3 e 9 de novembro, foram registrados 585 casos da doença aqui em Minas. Já entre os dias 10 e 18 de novembro, esse número saltou para 3.643, um aumento de mais de 600%. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas. A professora também falou sobre esse aumento de casos. Depois de um certo tempo, os casos voltaram a ressurgir, né? E o nosso medo é que aconteça semelhante ao que aconteceu no final do ano passado, princípio desse ano, né? Que nós tivemos uma onda começando em dezembro, que durou até abril, com pico em fevereiro. Então, a gente já observa o surgimento de alguns casos, apesar de que os boletins municipais, tanto do município de Ouro Preto quanto de Mariana, ainda registram poucos casos, mas a gente tem observado, a gente toma conhecimento de conhecidos, amigos dos amigos, que tem sido diagnosticado com Covid. A médica ainda reforçou que esse aumento de casos também é um alerta para que as pessoas completem o esquema vacinal contra a Covid-19. É muito importante que as pessoas estejam com o cartão vacinal contra a Covid em dia, né, que busquem os postos de saúde para atualização. A gente tem aí a vacinação de rotina disponível, né, acima dos 5 anos, e a vacina de 6 meses de idade até os 5 anos, que estão sendo disponibilizadas aos poucos, né, pela federação, e é importantíssimo que as pessoas busquem, porque a gente sabe que depois de em torno de 6 meses, a quantidade de anticorpo que esse indivíduo produz quando ele é vacinado, isso cai. Então, esse indivíduo volta a ser vulnerável, mas lembrando que ainda assim vacinado, ele pode se infectar, né? O maior propósito da vacina é reduzir o número de casos graves, não eliminar por vez a transmissão da Covid. Pois é, e mesmo que o governo do estado e os municípios da região dos Inconfidentes obriguem o uso de máscaras somente em espaços de saúde, a médica orientou que as pessoas façam a reflexão sobre o uso desse equipamento individual de segurança
especialmente as que são do grupo de risco da Covid-19. O que a gente orienta é que as pessoas tenham a gestão do autocuidado, né? Elas entendam o risco que elas correm, se possuem comorbidade, se apresentam comorbidade, o estado vacinal delas e o local em que elas vão frequentar para considerar ou não o uso da máscara. Então é importante, né, com esse conhecimento acumulado que a gente já tem desde o começo da pandemia, que as pessoas façam essa reflexão do risco individual. Né, com relação à coletividade, a gente tem aí a vacinação, que diminui casos graves, mas que não tem a intenção de eliminar a transmissão do vírus. Né? É importante a gente pensar tanto na coletividade quanto o indivíduo voltar-se ao risco individual e fazer essa gestão do próprio risco, considerando ou não a máscara. Lembrando que a máscara N95, né, aquela máscara mais robusta, ela oferece uma proteção maior, né, do que a máscara cirúrgica, né, que é a máscara de tecido, e isso, o indivíduo tem que levar isso em consideração quando ele está definindo o risco individual. Por falar em máscara, o IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais, informou que passou a ser obrigatório, desde o dia 21 de novembro, o uso de máscara nas dependências do campus Ouro Preto. Ainda de acordo com o Instituto, essa obrigatoriedade será por 15 dias e a decisão foi tomada devido ao aumento de casos de Covid-19 em Ouro Preto. Já na UFOP, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus recomenda o uso de máscara em ambientes fechados da universidade e estuda a possibilidade de tomar medidas mais restritivas. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.